Ok, pessoal, então boa tarde, sejam bem-vindos aqui. Hoje a gente vai conversar com o Décio. O Décio, ele além de ex-aluno do curso, ele é engenheiro de alimentos. O Décio, no decorrer do tempo, ele fez algumas especializações também, na maioria que os engenheiros normalmente fazem, né, em segurança do trabalho, em perícia ambiental. E hoje o Décio, ele é perito criminal. Então, o Décio, ele faz um perfil que não é tão comum para um engenheiro de alimentos, né, para trabalhar como perito, mas, como eu sempre digo para vocês, a quantidade de áreas que vocês podem explorar é muito grande. Eu digo que não é muito comum, mas faz parte das atribuições de engenheiro de alimentos. Então, Décio, eu te apresentei, fiz um pequeno resumo aqui para o pessoal. Certo. Conta para a gente aí, minha primeira pergunta, né? Eu acho que boa parte do pessoal que se formou como eu tem curiosidade de saber. Qualquer pessoa consegue entrar para a polícia, até passar no teste físico, alguém que não tem preparo, por exemplo. A prova do teste físico é muito difícil dessa. Na verdade, a prova de teste físico, ela, com pouco tempo de treinamento, a gente consegue executar, né? Claro, eu tive um pouco de facilidade devido já praticar sempre algum tipo de esporte, então tive muita facilidade em fazer o TAF, né? Mas eu creio que mesmo as pessoas que sejam um pouco sedentárias, elas tenham aí, com um pouco de treinamento, conseguem sim executar todas as atividades, as etapas do TAF, no caso. Eu pergunto porque o teste, pelo menos até onde eu sei, é uma das partes mais temidas, né, da prova, que muita gente reprova. É, geralmente o teste físico, né, é o que uma corrida, tem que nadar É, também. varia muito de cada edital, né? No meu edital, no edital do concurso no qual eu passei e fui nomeado, né? Tinha corrida, né, de 1.200 metros para a minha idade, em dentro de um tempo, era 12 minutos para fazer esses 1.200, na verdade 1.100 metros, né? Tinha abdominal, tinha salto em altura e salto em distância, e deixa eu lembrar aqui qual era a outra prova que tinha também. Eu acho que era só essas quatro: abdominal, salto em altura, salto em distância e a corrida aeróbica, né? Que no caso tinha lá o tempo de acordo com a idade, né? Então, assim, quanto mais idade você tem, menos percurso você deve correr, né? Dentro do período lá. No total, está quanto tempo, Décio? No teu carro? Eu vou completar 5 anos agora em julho, né? Final de julho eu completo 5 anos de que eu ingressei dentro da Polícia Civil através do concurso, né? E eu sou do concurso de 2012, né? E daí eu fiz todas as etapas, demoraram 1 ano mais ou menos. Em 2014 eles começaram a nomear. Como eu fiquei em excedente, né? Fiquei excedente. Eu só fui nomeado 2 anos e meio depois da primeira nomeação. Então aguardei aí 2 anos e meio para ser nomeado. E já estou há 5 anos, vou completar 5 anos agora de perito criminal dentro da Polícia Civil. 2 anos e meio é bastante tempo esperando, né, Décio? Muito tempo, muito tempo. Realmente foi uma espera um pouco demorada. Eu passei em outro concurso também, que eu fui fiscal do município, né, durante algum tempo. Fui professor do Senai também, na área de engenharia de segurança do trabalho. Fui instrutor de nível superior do Senai. Dei aula lá para alguns cursos técnicos. No município, né, eu fui fiscal imobiliário durante um ano e pouco. Né? Então, assim, esse período que eu passei esperando a Polícia Civil me nomear, o Estado me nomear, eu assumi alguns cargos, né? Eu tive outras funções também. O cargo no caso, o teu cargo, ele é aquele tipo de cargo que admite acúmulo de função, por exemplo, pode passar Admi uma... admite a área da educação ou a área da saúde, né? Mais um cargo, no caso, mais um acúmulo, no caso. O professor, ele pode ser perito e professor. Inclusive, eu tenho colegas que são peritos criminais e são professores. Inclusive, eu tenho outros colegas também que são peritos criminais e médicos, né? Eles trabalham, tiram plantões e também exercem a função de perito criminal. No caso, temos dois lá que são
médicos e também peritos, né? Peritos criminais oficiais da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Uma, uma, uma curiosidade, né? Inclusive, que um dos colegas, ele se tornou acadêmico o, durante a função dele de perito. Então, ele estudou todo o tempo, estudando e trabalhando, né, como perito, e formou. Agora ele já tira os plantões dele, né, pretende se especializar. Não sei se ele vai se desfazer do cargo, né, não sei. É pelo fato de ter uma boa gratificação, então não sei se compensa tanto. Também pelo fato da aposentadoria, que é a aposentadoria integral, né, ainda temos, né, não sei se vai mudar com o tempo. Isso é uma coisa muito boa, a aposentadoria integral, né, que é uma das, vamos dizer, das coisas que pode mudar nesse, Sim, nesse período de transição que a gente está passando aqui. exatamente. Eu chamo de uma crise, né? A gente já passou por várias, né? Várias crises. Isso, Né? Mas eu considero um pouco caso preocupante porque, enfim, né? Quando a gente vê que tem que mexer no regime de trabalho, todas essas coisas, realmente é preocupante. com certeza. É uma coisa que a gente fica um pouco inseguro, né? Mas ainda assim é melhor ter a possibilidade de ter uma aposentadoria integral, exercer um cargo que, pelo menos no meu ponto de vista, é muito fascinante, é muito interessante, é dinâmico, né? Então você está sempre lidando com experiências novas, apesar de que algumas das funções sejam um pouco pesadas para algum tipo de pessoa, né? Por exemplo, eu trabalhei durante 4 anos e meio na perícia interna, né? São perícias relacionadas à parte interna do Instituto, que eu trabalhei na balística durante muito tempo e exercia muita função ajudava muitos colegas na identificação veicular, na documentoscopia, né? Eu vou tentar repassar para vocês mais ou menos o que cada um desse tipo de exame ele realiza, né? Eu trabalhei algum tempo também na informática, né, nos crimes cibernéticos. Então a gente termina passando por todas as sessões para ter até se familiarizar com todas as áreas, né? E depois a gente é inserido na área que a gente vai realmente trabalhar. Eu trabalhei muito tempo na balística e agora estou na externa. E a externa, teoricamente, é a área um pouco mais pesada da perícia, né? Ela trabalha com morte violenta, né? Com pessoas que se suicidaram, com pessoas que se acidentaram e tiveram uma morte perante o acidente. Então, é uma área um pouco mais pesada, né? Um pouco mais carregada, mas que não deixa de ser fascinante também. A gente trabalha no caso da externa, trabalha com crimes contra o patrimônio, né? Que no caso de furto, roubo, assalto a banco. Então a gente vai lá, faz análise do ambiente, né? Tenta coletar vestígios dentro desse ambiente, né? Impressões digitais, coleta de material biológico, né? Que a gente pode fazer um exame de DNA, né? E levar até o criminoso, uma impressão digital que a gente coleta no local e depois faz o confronto com a impressão digital do suspeito, né, que pode também chegar até o criminoso. Né? Então, são uma gama de situações que a gente atua. Né? A gente trabalha também com acidente de trânsito, né, que a gente vê muita parte da física e que a gente calcula a velocidade dos veículos, dependendo da sulcagem, marca de frenagem, é, amassamento na lataria dos veículos, né? No caso, calcular a velocidade através dessas avarias nos veículos. Então, assim, por exemplo, eu estou com um caso agora de não foi realizada a perícia no local, né, devido a uma falha de comunicação da população, de alguns órgãos que fazem esse primeiro levantamento de local. E aí a gente tinha apenas os veículos, né, uma moto que o conduzido veio a óbito, né, depois do acidente, e um carro, né, um automóvel. Né. A gente buscou imagens, né, vídeos, né, do acidente, não conseguiu. Eu cheguei aí no local, não consegui encontrar nenhum tipo de vestígio no asfalto, porque devido à falta de comunicação, eu só consegui ir 2 dias depois, aí tinha chovido muito, isso tudo interfere muito na realização da perícia, ainda mais nesse caso que não teve perícia, não teve levantamento de local, e a gente vai tentar calcular as velocidades dos veículos através das avarias, né,
das avarias. Então a gente ficou com pouco elemento, né, para tentar dar uma causa para esse tipo de caso, né, que no caso aí é só uma, a gente vai tentar fazer uma constatação das velocidades dos veículos, né. Então ficou um pouco mais complicado, mas é um caso também que não é tão comum, mas que acontece também. Tem outros que eu vejo diversos casos, né, que são apenas invasão de preferencial, né, avanço semafórico, né, no vermelho. Então, assim, um caso que eu gostei bastante de ir foi um assalto a banco em Lagoa Grande, né, que fica em torno de 500 quilômetros de Imperatriz. A gente recebeu o apoio do CTA, que é o Centro Tático Aéreo, a gente foi de helicóptero até lá. E quando nós chegamos lá, aí nos deparamos com um local totalmente destruído, né? Totalmente foi uma explosão, né? Explodiram o caixa eletrônico. E aí a gente conseguiu alguns vestígios, alguns fragmentos de impressão digital nos escombros, nas vidraças, né, que tinham sido quebradas. Deu bastante trabalho, mas a gente conseguiu coletar alguma impressão digital que posteriormente, né, a gente coleta, encaminha para a delegacia busca, né, através dos meios da investigação, chegar até um suspeito, né? E aí, a partir do momento que chega até esse suspeito, a gente faz o confronto da impressão digital do suspeito com a impressão digital coletada no local do assalto, no caso do assalto a banco, né? E aí pode levar o cara até a cena do crime, né? Que a partir desse momento o cara se liga, se existe uma impressão digital dele no local do crime, então ele fez parte daquele crime, né? Então a gente consegue incriminar e materializar o crime, né? Isso é um dos tipos, né, que a gente faz coleta de, por exemplo, é uma coisa bem interessante que pouca gente sabe, né? Em caso de, já aconteceu um caso, não foi eu que fiz o local, mas eu participei, né, dos trâmites, porque como eu exerço o cargo de chefe de perícias externas, eu termino participando de alguns trâmites, né, de encaminhando vestígio para seções de São Luís, seções que não existem aqui em Imperatriz, que são, por exemplo, o IGF, né, que é o Instituto de Genética Forense. Ele trabalha apenas, é um instituto dentro do Instituto de Criminalística, né, faz parte da perícia civil, né, da perícia oficial, ele faz parte, que ele trabalha apenas com genética, né, então ele só trabalha com confronto de DNA. E aí o que foi feito? Foi um local de estupro, né? A gente foi feito o levantamento de local pelo colega da seção de perícias externas. Ele pegou a sandália do possível estuprador e, como o tecido epitelial ele é impregnado de material biológico, né? Como você está utilizando a sandália ali rotineiramente, né? Todos os dias ela fica impregnada de material biológico. Então é um material riquíssimo para fazer um confronto de exame de DNA. Então, assim, são vestígios, né, que são coletados nos locais, que são encaminhados até a IGF, né? Claro que esse vestígio, para que a gente consiga, né, chegar até o criminoso, tem que ter a coleta do padrão, ou seja, do suspeito, né? Então, tem que ter um suspeito para poder a gente encaminhar os dois vestígios e fazer o confronto, né? E batendo esse DNA, a gente também consegue, né, materializar esse crime. Décio, aí vem uma curiosidade minha também, porque eu, antes de fazer concurso para professor, eu cogitei algumas vezes, na verdade, tinha um concurso para perito aberto, a minha irmã também é da área de química também, né? Certo. E ela me avisou, falou, olha, tem um concurso aberto aqui, eu fiquei pensando assim, a perícia vai agir depois. Não tem uma situação iminente, que, por exemplo, eu chamo a perícia já com um criminoso lá, porque eu me lembro que assim que eu cheguei em Imperatriz, o professor Leonardo estava almoçando com um vizinho dele, e esse vizinho era delegado de polícia. Aí o Leonardo me apresentou e falou, olha, esse aqui é meu colega, ele é engenheiro químico. Aí o cara olhou para mim assim e falou, nossa, você é engenheiro químico, que legal, cara, porque às vezes a gente faz apreensão de droga e a gente precisa de alguém que entenda usar, porque o que ele me falou é que tinha aqueles kits para testar lá se dava reagente positivo. É um kit bem simples de usar, né? Sim, mas sim. Como ele não tinha nenhum ele não entendia, ele me explicou que não entendia nada de química, né? Ele precisava de alguém que desse mais segurança para ele. Aí ele pegou meu telefone, eu me lembro que eu passei 2 dias sem dormir direito, porque ele me disse que assim que quando aparecesse, ele ia me ligar, né? Aí eu fiquei imaginando
ele me ligando de madrugada, né, para ir lá, e com o pessoal, porque ele disse que isso era para ele era bom para dar flagrante, né? Eu falei, pô, ele vai me chamar, os caras estão lá, e, enfim, aí chega lá todo mundo da polícia, óbvio, ninguém vai ter nenhuma represália depois. Eu, que disse que os caras estavam com droga, sim, que vai ficar numa situação bem difícil. Né? Eu acho que já tem muito tempo isso, né? Tem um bom tempo, né? Tem bastante tempo. Tanto que eu fiquei sossegado depois, porque eu encontrei o Leonardo e me deu aquela curiosidade de perguntar. Ele falou, aquele teu vizinho? Ele falou, não, ele foi transferido, agora ele cuida de fraude, essas coisas, então ele não está mais naquela mesma função de antes. Porque, na verdade, o laboratório, né, de análise forense, né, que é o ILAF... Faz quase uns 9 anos isso, agora que eu lembrei. 8 anos depois. Foi mais ou menos na época que não tinha laboratório aqui em Imperatriz, né? Só tinha em São Luís. Então, muita coisa tinha que... não sei como é que funcionava exatamente, mas existia esse tipo de situação, né? Que era a contratação de um peritadoc, né? Que é um cara que tem um conhecimento técnico, né? Para fazer análise, com constatação se a droga realmente é droga, se o entorpecente, né? E acontecia muito, e acontece muito em alguns locais que não existe perícia, né, em caso de flagrância. Né? E aí o que acontece? Hoje não, hoje a gente tem peritos no laboratório, né, e eles trabalham em escala, 24 horas por dia, eles estão disponíveis para fazer essa constatação. Hoje não tem mais esse problema. Já tem um bom tempo, acho que desde 2000 e... Quando eu entrei já estava funcionando, né, já funcionava normalmente. Mas já deve ter pelo menos uns 8 anos que isso acontece já normalmente, talvez até mais. Talvez até mais. Que bom, então, que resolveram essa situação, né? Porque eu até hoje ele nunca me ligou. Provavelmente foi assim que ele entrou em contato com você, eu acho que foi mais ou menos o tempo que começaram realmente a fazer as constatações aqui mesmo, Imperatriz, né? Montaram o laboratório, e hoje funciona o laboratório, a gente não faz análise de DNA, né? Por exemplo, DNA a gente encaminha tudo para São Luís, só coleta aqui e encaminha. Por exemplo, aquele caso do feminicídio, né? Não tem muito tempo, aconteceu, que até que chocou um pouco a sociedade, né? Que foi um cara que namorava com uma menina até nova, uma mulher nova. E isso aqui? Esse Imperatriz? Foi aqui em Imperatriz, ali no Cumaru, se eu não me engano. Camaçari. No Camaçari, pronto, ali na Pedro Neiva. Antes de chegar em João Lisboa, um pouco. O cara quase que decapitou ela, né? Atingiu ela, matou ela a facadas, né? Então, a gente conseguiu coletar sangue humano dentro. Eu que fiz a coleta do sangue dentro do veículo, né? Não foi eu que fiz o local do veículo, porque eu não estava de plantão. Eu estava de plantão no dia seguinte, né? Como o cara, ele matou a mulher, né? E ficou em fuga. Mas aí eu pergunto, vocês chegam depois que o crime aconteceu e que o lugar depois do ocorrido, né? No caso não aconteceu alguma situação como essa que eu estou te falando, de olha, pegaram alguma coisa, vamos lá dar o flagrante, lá chamam um perito para fazer. Acontece assim, porque assim, nós somos policiais, né? Independente da função, nós somos policiais. E já aconteceu de prender algumas pessoas furtando peça de veículo no pátio do instituto. Sim. Né? Já aconteceu da gente... Esse caso da moça foi o do rapaz de Amarante, né? Isso, justamente. Esse caso aí é o caso do feminicídio, né? Da minha cidade, ele. Foi um horror. Justamente. Aí ele cometeu o crime, né? Faz tempo isso? Tem uns 3 meses ou mais. Não, professor, foi já agora. Tem uns 3 meses. Não faz tempo, janeiro. não. Acho que janeiro. Foi. Daí... Foi uma coisa mesmo bárbara que ele fez com a mulher. Foi bem brutal o crime, né? Assim, ele cometeu o crime numa madrugada, aí foi feito levantamento de local pelo colega. No dia seguinte, ele foi preso em um bar, e aí o carro foi encaminhado, né, para a delegacia. Eu fiz a coleta do sangue, tinha poucos requisitos de sangue no carro, eu consegui fazer a coleta, eu constatei que era sangue humano. Depois de constatado o sangue humano, aí eu fiz 2 coletas de amostra através de SUAB, né, aquele procedimento simplificado,
E aí encaminhei para o GF junto com o sangue da mãe da vítima, né? A gente coletou o sangue da mãe da vítima e encaminhou junto com a amostra de sangue do veículo, do carro, né? Que foi coletado dentro do carro. Vai fazer a comparação dos sangues, né? E aí dando positivo, ou seja, era o sangue da vítima, né? Ou seja, sangue da menina que foi assassinada. Então, a gente consegue constatar que realmente a jovem, né, a mulher estava dentro do veículo dele e ela foi assassinada. Então, se estava apenas ele no veículo, então tudo indica que foi ele que assassinou ela. Então, assim, a perícia ela chega depois, né? Então, assim, o local ele deve estar preservado, isolado, né? Então, a gente chega depois que o local está nos esperando para fazer o levantamento de vestígios do local, levantamento de algum tipo de material biológico, impressão digital, tentar traçar a dinâmica de como aconteceu aquele crime, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, certo? Legal, Décio. Eu também imagino, eu percebo também, eu acho que é uma profissão que, de certa forma, você se encontrou, né? Sim, é muito, assim, é como eu estou lhe falando, a primeiro modo, né, a primeira vista, o que me fascinou foi, assim, claro, na época, o que me chamou muita atenção foi o salário, né, e depois que depois que eu passei na primeira etapa, que eu fui pesquisar o que realmente a perícia era, o que o perito fazia. É uma coisa que no concurso público que chama a atenção, o salário também, né, porque com certeza, chama. Eu acho muito engraçado aquele meme, né, de que a pessoa pergunta, por que você quer esse emprego? Eu sempre fui apaixonado por não morrer de fome, né? Eu sempre quis esse salário. Então, é algo parecido também, que eu sempre gostei muito da profissão, professor, tudo mais. Eu confesso que chamava muita atenção e eu tive aquelas surpresas ingênuas que a gente sempre tem, né, quando vira funcionário público, né, de olhar o vencimento bruto e o líquido, né? Porque tem um desconto drástico aí, né? Tem, eu falo para os colegas que eu não gosto de olhar contra-cheque. O líquido, o meu salário é quanto cai na minha conta, né? Não é aquele. Não é justamente, que falam porque lá muita gente confunde, né? Muita gente confunde isso aí. Sim, o salário é uma das. e o desconto é muito alto, ainda mais Eu para quem acho que ganha. então, eu acho que dessa, então que a gente já respondeu uma das perguntas mais comuns aqui. Paga bem? Sim. Aí sim, o pessoal remunera bem, porque como vocês estão vendo aí, é um cargo que exige cai muita responsabilidade em cima da pessoa, muita responsabilidade. Muita. A partir do momento que você assina aquele laudo, você é a verdade. Né? Muitas pessoas, muitas literaturas falam, né, que a perícia, né, são os olhos do juiz, né? Ou seja, geralmente quando o perito afirma algo dentro do laudo pericial dele, de onde o juiz vai tomar a decisão baseada naquilo ali. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Você pode incriminar um inocente ou inocentar um acusado. Então, a responsabilidade é muito grande mesmo. Então, por exemplo, eu só afirmo algo com certeza plena. Então, nunca se deve usar o achismo, né? Porque a perícia é pura ciência. Apesar da gente não ter a estrutura devida, não ter o amparo técnico devido, né? Devido, assim, claro que a gente não está falando de governo A ou de governo B, a gente está falando de uma questão histórica, né, dos estados mesmo, não só do Maranhão, mas de todos os estados. São muito semelhantes nos estados, a gente tem as mesmas dificuldades, né? Falta estrutura, falta... a tecnologia está aí, tem muita tecnologia, tem muita coisa que seria ferramentas importantíssimas no combate à criminalidade. E, infelizmente, o Estado não adquire, demora muito tempo para adquirir. Quando a gente consegue adquirir, já está ultrapassado. Então, tem muito disso, né? Tem muito dessa deficiência que nós temos hoje com relação à estrutura física. A gente tem muitos profissionais, muitos mestres, doutores na perícia. Então, a gente tem muita gente capacitada, né? A gente tem vários professores também que são professores universitários. Então, a gente tem muita gente capacitada que está se qualificando todo o tempo, muitas vezes até com seus próprios recursos, mas infelizmente a gente não tem a estrutura tecnológica suficiente para usar o máximo daquele profissional, entendeu? Eu entendo isso que você está falando agora, né? Assim, talvez, óbvio, eu não vou citar nome aqui, porque senão eu teria
eu faço sempre edição, né, de algumas coisas também que eu falo, Sim. né? Mas eu lembro muito da época da minha graduação, quando a gente fazia análise química, né? E os reagentes eram doados por uma empresa, por uma multinacional aí grande, né, que doava os reagentes para a gente, mas, lamentavelmente, quando eles doavam esses reagentes, já estavam vencidos. Então, o que acontecia? Às vezes, eu tinha que fazer uma análise, precisava de algum ácido, e eu descobria que o ácido estava só água, praticamente. O que eu tinha que fazer? Não tinha mais a mesma Tinha eficiência. que destilar aquele negócio lá para retirar a água, aí depois que eu conseguia concentrar o álcool, aí que eu ia fazer a análise. A análise demorava horrores, porque tinha que recuperar o reagente, né? A mesma coisa com os reagentes sólidos. Eu nunca esqueci uma vez que eu olhei pro vidro, né, e falei, olha, tá vencido. Aí eu fui avisar a minha orientadora na época, né, e um dos meus colegas falou, vai levar isso para ela? Eu falei, não leva, que ela, eu já sei até o que ela vai te responder. Eu falei, tá, eu vou lá mesmo assim avisar, né? Porque se der alguma coisa. Meu medo era se desse Resultado análise, final. o resultado desse errado, eu já explicava para ela, né? Que, Isso, tinha uma justificativa, né? e eu lembro que eu cheguei, professora, tá vencido isso aqui. Ela falou, querido, abre aqui. Aí, olha, como é que a gente sabe se ainda tá bom? Se o reagente é sólido, tiver líquido, não presta mais. Se for líquido e tiver sólido, não presta mais. Esse aqui tá bom. Então é sólido, continua sólido. Você pode usar lá na sua análise. Aquilo de fato me assustou na época, né? Mas eu vi que e a gente trabalhava com o que tinha, era a realidade, não dava para fugir disso. Ninguém tinha dinheiro para comprar aquilo ali na época, e mesmo se tivesse dinheiro para gastar com aquilo ali, você ainda tem que, por exemplo, alguns reagentes precisam de licença do Exército para comprar, então era uma coisa muito fora do nosso alcance, do caso de um estudante de iniciação científica. Mas, assim, Décio, como eu te falei, uma das minhas dúvidas era essa, né, sobre a questão do trabalho em si, das competências, como eu te contei esse caso aí, a minha preocupação naquela época era de ir para uma situação de flagrante lá, os criminosos estarem lá ainda, né, porque, enfim, todo mundo lá é policial, eu sou civil lá, e alguém me olha lá e fala, olha, esse cara aí estava com os policiais aquele dia, ele deve ser policial. Vamos pegar ele. Era a minha principal preocupação, né? Eu gosto de ter uma vida tranquila. Eu também não penso um dia mesmo com legalização de porte de arma, eu não acho que eu sou o tipo de pessoa que precisa de uma arma. Eu acho interessante quem quer ter uma. Eu acho que, enfim, a pessoa tem o direito, sim, de comprar sua arma, até porque para comprar tem tanta exigência que eu acho difícil alguém mal intencionado fugir daquele crivo ali. A verdade é que os mal intencionados, eles buscam outros meios, né? Assim, e comprar uma... sempre tem um meio de contrabandear a arma. Nunca vai deixar de ter, né? Acho que, independente da evolução que nós teríamos ou teremos, nunca vai deixar de ter o criminoso, né? Eu gostava muito de airsoft, mas não é uma coisa que me fascina tanto assim, não. É bem tranquilo. Assim, quem trabalha na interna é bem tranquilo. Te falo com toda segurança. Quem trabalha, por exemplo, na informática, trabalha como se estivesse trabalhando num laboratório de informática. Ele trabalha com crimes, mas ele não tem ligação direta com o crime, entendeu? Ele trabalha, tipo, com celulares que são encaminhados, né, que são apreendidos encaminhados, quebra de senha, extração e recuperação de arquivos que foram apagados, né? Eu acho que assim, né, eu acho que é uma notícia boa para quem está, no caso aí, interessado em fazer um concurso como esse e não quer estar, vamos dizer assim, pensando em entrar em confronto em alguma situação de risco, né? Sim. Existem as outras áreas, o laboratório também é bem tranquilo, o laboratório, porque assim, você não tem, assim, porque teu medo era chegar lá e topar de frente com um criminoso, né, com os meliantes lá, né, com os traficantes. Não, porque quando a perícia chega lá para pegar a droga e fazer a análise, o cara já está preso em flagrante, a gente só chega lá, recebe na mesa lá do escrivão, dá o recebido lá no ofício, faz a análise e depois entrega o laudo, né? Como eu disse, eu acho que se eu disposto a ser, eu fosse policial, eu não teria essa preocupação. A preocupação é de continuar andando armado com um criminoso me identificando como policial.
Mas só anda armado quem quer, né? Por exemplo, eu tenho colegas peritos que nem arma tem. Eu tenho colegas peritos que nem andar armado, eles não andam, entendeu? Como eles não têm esse confronto, eles não estão diretamente ligados aos criminosos, né? Em algumas sessões, termina que eles não preferem não usar. Décio, num trabalho como esse, né, eu acho que a grande preocupação de quem se envolve com isso, né, é a responsabilidade. Quem está armado em uma situação como essa não vai ter muita opção de não reagir. Vai ser assaltado, está com a arma, você sabe que se o criminoso... Na verdade, assim, eu passei por uma situação bem chata esses dias aí, dias atrás, né? Eu estava chegando em casa, aí como eu ia sair um pouco tempo depois, aí deixei o carro na porta, estacionei na porta, desci do carro, abri o portão. Quando eu estava entrando em casa, né, entrando dentro de casa, eu vi uma movimentação estranha, né? Tipo assim, um pouco mais na frente, uns 70 metros de distância. Dois caras um em cada bicicleta e uma senhora, né, também em outra bicicleta. E aí eu vi que o cara tava apontando um revólver, né? De longe eu consegui ver que era um revólver. Eu conheço arma de longe, né? Porque eu trabalhei muito tempo com arma na balística, né? Balística forense. Trabalha com armas, né? Identificação, micro comparação balística. Então eu tenho muita vivência com arma de fogo. Então, quando eu vi de longe, aí eu já, porra, o que eu faço? Aí eu pensei, daqui não dá para me acertar. Segundo, se eu atirar daqui, pode pegar na mulher, pode pegar nas costas do cara, perante a justiça, eu atirei, o cara estava em fuga, né? Se eu atirar nas costas, ele tá em fuga. Apesar de ele ter assaltado alguém, ele está em fuga, e aí eu não respondo por legítima defesa, eu respondo por um homicídio, né? E aí eu pensei direito, e rapaz, sabe uma coisa? Eu vou entrar no meu carro e vou seguir eles. Aí entrei no carro e não consegui, porque como eles estavam de bicicleta, eu ainda ia entrar no carro. Eu fechei o portão, entrei no carro, fiz a volta, entrei na rua que eles entraram, e aí eu já não vi mais eles. Eu saía parando em cada esquina e olhando do lado e ligando, já ligando para o CIOPS, né? Que é o CIOPS, a gente tem um policial civil dentro do CIOPS que faz esse contato mais rápido, né? E aí já liguei pro policial civil do CIOPS para que chamasse a VTR da PM para a gente poder prender os caras, né? E aí terminou que a gente não conseguiu achar os caras. Quando eu consegui uma pista dos caras, ele tinha entrado num local bem ermo mesmo, com muito buraco, sem iluminação pública. Aí agora não dá para me entrar, não. Melhor deixar a bolsa aí do que eu ir e ficar lá também. Então, porque não adianta também querer ser herói, né, nesse tipo de situação. Uma coisa é um assalto no qual você vê que a tua vida ou a vida de alguém está em risco, né? Tu vê que aquele assalto, tu tá ali, é tudo ou nada, né? Por exemplo, o cara vai te assaltar e ele vai constatar que eu sou um policial armado. Então, nesse tipo de situação, eu vou buscar a melhor forma de contra-atacar, né? Sem ele perceber. Por isso que eu sempre critico muito o policial que anda com a arma muito à mostra, né? Porque, assim, para mim, o grande lance da arma é o elemento surpresa. Porque se tu tem uma arma e todo mundo sabe que tu tem uma arma, tu é um alvo fácil, entendeu? O cara que passa e vê tu armado, ele vai fazer o quê? Vai chegar de uma forma que tu não perceba e vai te render ou vai te matar sem que tu tenha como reagir, entendeu? Assim, então tu perde o elemento surpresa, né? Então, sim, eu acho que é uma... Se tu tem uma arma, tu tem que velar ela o máximo possível, né? Então o que eu vejo muito aí é os caras usarem a arma e parece que o cara tá querendo mostrar a arma, que tá armado. Então, assim, são coisas que... Eu já vi bastante também, né? O que me preocupa é que, não sei se a pessoa é um policial ou não, o que me preocupa é que num lugar tipo um bar, que é propício a alguma coisa, vamos dizer, trágica como essa. Pode acontecer, sim. Décio, eu queria deixar um espaço aqui para o pessoal perguntar aqui. Certo. O papo tá bom, mas eu queria saber se o pessoal tem alguma pergunta para o Décio. Pessoal, eu digo sempre que vocês são livres para fazer as perguntas, né? Mas eu te falei, a mais comum é essa, paga bem. O pessoal se preocupa muito com isso, né? Está um pouquinho defasado, né? A gente tá aí há 6 anos sem aumento, mas mesmo assim, os padrões
que vivemos hoje, ainda é um bom salário. Ainda é um bom salário. Jaiana, pode perguntar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você fez o concurso para perito, você ainda estava na graduação ou foi logo após que você saiu? Eu estava no final da graduação. Eu não tinha me formado ainda. Eu estava faltando, se eu não me engano, eu estava com algumas disciplinas atrasadas, né? E aí eu tinha... porque assim, eu sempre trabalhei durante a graduação. Depois do segundo, terceiro período, eu sempre busquei trabalhar para ter um dinheiro, né? Só que era muito complicado trabalhar na graduação, porque é um curso diurno, né? Então, assim, sempre eu trabalhava à noite, então eu estava sempre cansado. E aí, acontece que quando eu trabalhava tirando plantão à noite, e aí rapaz, eu vou estudar para concurso agora. Foi logo após o falecimento do meu pai, eu decidi estudar para concurso, porque na minha cabeça eu sempre pensei em me formar e descer para Goiânia ou para baixo, né, para tentar buscar um emprego bem valorizado. Assim, eu sei que assim, a profissão está crescendo na região. Eu vejo vários colegas que estão se dando bem com a formação de engenharia de alimentos, né? Mas antes, quando eu entrei, não tinha essa valorização. O mercado era bem mais fechado para o engenheiro de alimentos, né? E assim, eu pensava, e eu já tinha pesquisado muita coisa para fora, né? Para Goiânia, porque assim, a área ali de Fortaleza, que tem muita indústria, e aí realmente remunera melhor. E aí eu pensava sempre em ir embora, né? Procurar alguma coisa melhor. E aí, quando meu pai faleceu, e era só eu e minha mãe, eu pensei, não dá para mim ir embora, vou deixar minha mãe aqui. Aí eu mudei totalmente meus planos, foi quando eu comecei a estudar para concurso. E aí eu passei mais ou menos estudando para... Foi 3 concursos que eu fiz, 4 concursos que eu fiz, eu passei em 2, né? Eu fiz TRT, Polícia Civil, não, Banco do Brasil, tentei Banco do Brasil, Polícia Civil do Tocantins e Polícia Civil do Maranhão e Prefeitura de Imperatriz, né, que foi o cargo de fiscal. Aí eu passei Prefeitura de Imperatriz, passei no segundo colocado, aí chamaram o primeiro, demoraram um tempo para me chamar também, e passei para perito, né, perito eu passei em 40º. Então, assim, aí, o que acontece? Eu faltava um ano, mais ou menos, para me formar. Um ano, falando em número de disciplinas. Faltava um ano para me formar, quando eu passei no concurso da Polícia Civil. Essa é a dúvida que a gente tem mesmo, assim, a gente entrou no curso, como não é tão valorizado, a gente fica naquela, vou fazer concurso, mesmo que não seja para a área, a gente fica nessa dúvida, né? Então você, de cara, já gostou do Muito boa. serviço? Assim, a perícia, ela é muito massa, é muito fascinante, assim, até para quem... Quando você começa a pesquisar... Porque, assim, a perícia, ela representa muito aquelas séries americanas, né? CSI, Criminal Minds, realmente tem aquilo. Só que com menos tecnologia, né? Só que com bem menos tecnologia. E a gente usa muita criatividade, por exemplo. A gente tiramos do nosso bolso, fizemos uma câmera de desaceleração de projétil. Nós que bolamos e criamos de forma muito artesanal, mas dá certo, entendeu? A gente faz a coleta lá do projétil, usa o microcomparador balístico. Então, assim, a gente não tem treinamento fornecido pelo Estado, a gente vai atrás de livro, vai atrás de alguém que tem um pouco mais de conhecimento em outros estados. E aí, assim, a gente vai conseguindo, né? Quando eu cheguei na balística, tinha um colega que tinha conhecimento na minha comparação balística, me passou tudo que ele sabia. Mas eu fui me aprimorando, eu fui fazendo. Ele não fazia em estojo, eu já faço em estojo, né? Minha comparação em estojos. Então, assim, são coisas que a gente vai se reinventando mesmo, até utilizando dos recursos próprios para poder melhorar o trabalho. Então, assim, realmente é uma coisa fascinante. Por todas as áreas da perícia é muito interessante, muito bacana. Pelo menos depois que eu entrei, tanto é que eu até larguei o outro concurso também, não quis mais saber do outro, só quero trabalhar com perícia. Claro que eu penso em empreender na área de alimentos, que é uma área que eu digo para todo mundo, que se tu quer ser empresário, se tu quer montar algo, faça um curso de engenharia de alimentos. Na área de alimentos não tem coisa melhor do que ser engenheiro de alimentos para ter visão, para saber o que fazer, né? Então, eu tenho uma visão muito ampla de indústria de alimentos. Eu não tenho capital para montar algo, porque realmente
demanda de um valor bem alto, né? Então, assim, eu penso muito nisso no futuro, né? No futuro, montar algo de acordo com a minha graduação, né? Exercer minha função de engenheiro de alimentos, mas como empreendedor e não como funcionário, né? Tá, muito obrigada. De Boa nada. noite. Boa noite. Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma pergunta? Eu acho que tocou num ponto muito interessante aí, que eu acho que a gente já conversou aqui. Eu convidei outras pessoas antes, né? E uma delas alguém que fez isso, está falando aqui, montou uma empresa e está desenvolvendo produtos. E uma coisa que realmente demanda muita coragem, né? Porque Sim. a chance do empreendimento às vezes não dar certo, ela se torna grande por conta de muitos entraves, que não são técnicos, não são entraves técnicos. Sim. A pessoa às vezes tem uma ideia muito boa. Uma colega veio aqui e falou, a gente estava desenvolvendo uma espécie de bebida de açaí, e a ideia dela foi boa, que era introduzir um hábito novo, lá onde ela mora, em Belém, no Pará, que era misturar açaí com outras coisas, coisa que o pessoal lá não tem o costume. Na verdade, o pessoal não descobriu que o sabor do açaí fica bom com outras coisas. E também não descobriu que a pessoa não vai morrer se misturar açaí com outra coisa. O pessoal mais por uma coisa cultural lá. Então, ninguém vai misturar açaí com alguma coisa. Realmente, lá, eu acho que talvez daria mais certo em outras localidades, né? Porque assim... Dá muito certo em outros lugares desse tipo, tanto que depois que eu vim para a Imperatriz, né, eu falei para ela que eu tomei açaí, por exemplo, aqui chamam de cajá, lá chamam de taperebá, e fica muito bom misturado com isso. Lá o pessoal não arrisca, sobre hipótese nenhuma, a maioria das pessoas tomar isso aí. Eles acham que não, vai fazer muito mal para mim. Pior que é isso mesmo. Eu tenho colegas paraenses, eles não, isso aí não é açaí, não. Isso aí é suco de alguma coisa misturado com açaí. Tá. A outra questão que o pessoal não gosta é da qualidade, porque o açaí puro tem um outro sabor. Então, quem normalmente gosta de açaí misturado com alguma coisa, às vezes não gosta do sabor do açaí puro. Então, o pessoal lá gosta do sabor do açaí puro. E sem açúcar ou com pouquíssimo açúcar, né? Eu costumo tomar sem açúcar. O pessoal também toma com alguma coisa, comendo alguma coisa, tipo peixe, camarão. Isso, justamente. É questão de hábitos culturais, né? Nesse caso aí é difícil até mudar, né? Então... mas aí o que eu falei sobre, por exemplo, alguém que se arrisca numa coisa dessa, e se der certo, por exemplo, é um mercado novo que abre dentro de um lugar que o açaí já é bem aceito. Com certeza, com certeza. Assim, tem muita forma de empreender também na área de alimentos inicialmente de forma barata, né? Assim, a gente vê muita coisa aí, tipo polpa de fruta, muita coisa nesse sentido aí, a parte de panificação, então, assim, que não é tão caro, né, para começar e dá muito certo também. Eu vejo muitos dando certo aí. Por exemplo, eu lembro da sorveteria Dois Irmãos. Eu era acadêmico de engenharia de alimentos e o cara tinha uma sorveteria. Ele preparava o sorvete dele dentro da sorveteria dele. E aí ele foi crescendo, e ele começou a embalar o sorvete dele e vender nas mercearias, né, nos supermercados. E hoje o cara tem uma indústria de gelado comestível. Mesmo. O cara tem picolé, o cara tem sorvete, o cara tem diversos produtos na área. E o cara tá muito... E assim, é aquela história. Começou pequeno, né? Começou com uma sorveteria de fundo de quintal, né? Ele começou com a sorveteria de fundo de quintal. Hoje o cara fornece sorvete aí para a região toda. Para a região toda. Pará, Maranhão, Tocantins. Todo lugar tem. A sorveteria Dois Irmãos fornece sorvete aí. Inclusive tem um sorvete de açaí muito bom lá, né? Que é o Clineuto. Até conheci ele, depois tive contato com ele, né? Eu estagiei no Sebrae, né, como pesquisador, e aí a gente tinha muito contato com empreendedores, né, de diversas áreas. Né? É o que eu também já citei aqui, quando veio um outro colega um professor lá da UFPA, que a gente foi amigo no mestrado, né, e a gente comentou muito sobre isso, sobre a UFPA tem um espaço lá dentro que funciona o Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico é um espaço em que essas startups começam, e a UFPA também participa desse projeto, né, cedendo lá
às vezes, uma consultoria técnica, que eu acho que diminui essa distância entre a indústria e a universidade, porque parte da nossa função é essa, é ensino, pesquisa e extensão. Extensão, que é o quê? É servir a comunidade. Então, nesse caso específico, eu acho que é uma parceria muito boa da universidade. A gente entra com, ó, eu te ajudo aí no teu processo, e você oferece um estágio aí para os nossos alunos, algum programa de treinamento, para eles terem contato com a prática. Essa é a forma de boa parte dos alunos terem contato com a prática, ter um contato mais próximo com a indústria. Eu estagiei, durante a minha graduação, eu estagiei no laticínio. No laticínio, estagiei durante 3 meses, eu acho. No final, o cara queria me contratar, né? O cara queria me contratar porque eu trabalhasse lá. Gostou de mim, aí terminei rejeitando porque ele queria pagar muito pouco, ele queria pagar um salário mínimo. E aí eu falei, não, se for 2 salários mínimos, eu fico. Na época, eu estava estagiando, mas não tinha me formado ainda, mas ele já queria que eu ficasse no laboratório lá de controle de qualidade, né, do laticínio. Aí ele disse que ia perder um funcionário, ele queria que entrasse uma pessoa que já tivesse um conhecimento com análise química, fisicoquímica, né? No caso, a gente fazia análise química e fisicoquímica e microbiológica lá. E aí ele queria um cara que já tivesse experiência com o laboratório, né? Eu terminei não aceitando porque era um salário mínimo só e eu ia ter uma responsabilidade muito grande. Trabalhava, e ele queria o horário também, o horário que ele queria, que era o pior para mim, né? Ele queria que eu trabalhasse todo dia de meia-noite às 6 da manhã. Aí eu, tipo assim, eu ia perder 6 dias na semana. 6 dias na semana. Eu só tinha uma folga na semana. E aí eu não ia sair. E aí como é que eu ia estudar? Como é que eu ia. Porque se eu tivesse todo dia acordado de meia-noite até 6, como é que eu ia estudar durante o dia? Não ia ter condições, né, de estudar. Desculpa. Isso também é sobre aquilo que tu falou no início, não, eu vou me formar e eu vou procurar um emprego em algum lugar fora de Imperatriz. Esse era um dos problemas grandes antes que a gente tinha, né, da região desconhecer a profissão de engenheiro de alimentos. Boa parte dos empregadores, as pessoas que deveriam oferecer, vamos dizer, essas vagas, elas desconheciam o que faz o engenheiro de alimentos. E isso, eu acho, extremamente problemático, porque divulgação para o curso é bom no sentido de que mostrar que a gente tem um profissional que ele tem uma habilidade muito grande de se encaixar num processo de cosméticos, de alimentos, e até numa função como está hoje, Décio, que exige realmente muito conhecimento técnico da área de exatas, por exemplo, de física, química. De química também. Então, o papel do perito realmente exige muito isso. Sim, com certeza, toda certeza. E assim, fora que a gente tem depois que a gente passa por uma grade tão complicada, tão complexa como é a de engenharia de alimentos, a gente tem uma certa facilidade para absorver outras áreas que também tem afinidade, né, com a nossa. Né? Por exemplo, as outras engenharias, né? A química, a física, né? Então a gente tem muita afinidade com essas áreas. Então, até para concurso mesmo. Por exemplo, eu só estudei o que eu não sabia, o que eu não estudava durante a graduação, né? Para o concurso em si. Estudei muito português, aí dei uma estudada em contabilidade, que não era coisa habitual minha. Biologia eu estudei um pouco também, apesar de ter tido a disciplina de microbiologia 1, microbiologia 2, né? Aí teve a parte do direito, que eu estudei também, né? E redação, dei uma estudada também na redação. Então, assim, eu estudei muito direcionado mesmo, porque eu tinha muita deficiência. O que eu já tinha mais contato, que era a física, que era a química, o raciocínio lógico, eu quase não estudei, só respondi questão. Então, a graduação me ajudou muito, né, para que eu conseguisse atingir a pontuação de corte lá, para poder fazer o TAF. Né? Sim, eu comecei perguntando sobre o TAF, né? Aí eu acho que o Décio trouxe uma notícia muito boa aqui para quem tem interesse em fazer um dia concurso para perito, né?
Você não vai precisar ser um agente de campo, né? Não. Para prender bandidos, essas coisas. Só Também tem não que, vai precisar andar armado se não se quiser. não quiser, não anda, não precisa andar. Por exemplo, tem É uma bom, área, no caso é bom andar, mas se não quiser, claro, se ninguém. É aquela história, até o próprio investigador não é obrigado a andar armado, ele precisa andar armado no exercício da função. No sim, caso do perito, ele deve andar armado porque o perito da externa, né? Ele deve andar armado porque ele anda dentro de uma VTR, né? Num carro de polícia. sim, Então você termina acontecendo coisas que às vezes você tem que agir, né? Até a lei te obriga a agir, né? Em caso se negar, né, a realizar um tipo de prisão ou algo do tipo, se negar a realizar um tipo de prisão ou algo do tipo, né, você também pode responder. Então, se você está dentro de um carro de uma VTR, né, da Polícia Civil, né, e é omisso no caso de um furto ou de um roubo, né, você é obrigado a agir. Né? Então, sim. aí nesse caso você tem que andar armado, mas o perito que trabalha na interna não tem essa necessidade, entendeu? Um perito, uma área que eu até atuei durante um tempo, até me especializei um pouco na área, que foi de perícia ambiental, de avaliação de riscos ambientais, né? Que é a perícia de crime contra o meio ambiente. Né? Aí sim, o ideal é que você vá armado, e bem armado. Porque a gente. Eu já ouvi muita história sobre isso, porque eu morei muito tempo também numa região que é muito conhecida por esses conflitos agrários, assim, e Justamente. é muito conhecido, tanto que eu acho que teve repercussão nacional. Na época, o massacre na Curva do Oeste, e dos sem terras, que foram 19 sem terras que foram mortos lá. Agora, recente não, há uns 4 anos atrás, né? E foi Talvez. não, isso foi bastante tempo. Né? Eu lembro que Ah, não, eu estava no ensino então, fundamental, na não, então sexta foi outro série. caso. Foi outro caso. É porque teve Ah, outro caso, se eu não me engano, não sei se foi no Pará aqui, depois É foi, porque na verdade, tem muitos casos assim no Pará, né? justamente. Lamentavelmente, é uma região marcada por esse tipo de incidente, né? De tragédia também, que eu chamo de tragédia porque é repercussão nacional. O Estado fica conhecido por conta dessas coisas que acontecem, né? Que são fatos muito ruins, né? E que, realmente, numa situação como essa, é aconselhável que a pessoa ande Com armado certeza, com e certeza. prevenido, né? Eu fui em num local de desmatamento, né? Num local de desmatamento de uma reserva florestal. Inclusive, a reserva era, porque assim, a reserva florestal é de propriedade privada, né? Porque ela tem que atender a legislação, né? A legislação ambiental. Existe o proprietário de terras, ele tem que ter uma reserva legal, né? Uma reserva florestal que tenha uma porcentagem do tamanho da terra dele, né? Que prevê a legislação ambiental. E aí a gente foi a denúncia do próprio proprietário, né, que estava sendo lesado através desse desmatamento. Quando a gente chega no local, e eu sempre me resguardo, eu fui com mais 3 colegas, todo mundo armado, aí teve mais 2 investigadores que foram juntos, e quando nós chegamos lá, eram 65 famílias assentadas, era um assentamento, e aí eles realizavam desmatamento, um monte de coisa. Inclusive, a gente terminou tendo que conduzir umas 2 ou 3 pessoas que foi pego em flagrante lá, fazendo desmatamento. Né? Então, esse tipo de situação a gente termina prendendo também. Né? Que são situações que a gente vai constatar um crime e aí está acontecendo um novo crime, uma continuidade do crime. Né? Então, a gente é obrigado a agir nesse caso. Né? Então, são situações que acontecem. Né? Não tem como você fugir totalmente da função de policial. Né? Então, você termina sendo policial também. Né? Claro que a perícia que conta mais, que fala mais alto, mas no fundo você também é policial. Passa por um treinamento de policial, né? A gente passa pelo curso de formação. Foram 3 meses de tempo integral. A gente entrava, a gente tinha que estar em formação 7 horas da manhã. No caso, eu saía de casa, saía no caso foi em São Luís, né? Saía às 5h30 da manhã, chegava às 6h40, e aí estava em formação 7 horas da manhã.
Aí ficava até 7 da noite, todo dia. Todo tempo tranquilo. Era 12 horas todo dia, 12 horas todo dia, durante 3 meses. Né? Então, assim, foi bem puxado, mas bem gratificante. São lembranças bacanas, né? E aí você termina se formando um policial. Você tem defesa pessoal com Krav Maga, né? Que é uma arte israelense, que é justamente para policial, né? Defesa pessoal e combate urbano, né? E a gente tivemos a parte de atividade física, que tem um TAF, a prova dentro do curso de formação tem outro TAF que é mais pesado. Né? Só que aí você tá ali dentro, é automático, você vai ganhar a resistência necessária. Tem armamento e tiro, né? E tem outras disciplinas, que é de gestão de crise, se eu não me engano, que você tá num ambiente com gás lacrimogêneo, tem que atirar, tem que... Então, assim, é um treinamento para policial. Não é a mesma coisa do treinamento do investigador. Eles pegam mais leve, te trata como doutor, doutor, não sei o que e tal. É mais tranquilo, né? Mas não deixa de ser ralado também, né? Não deixa de ser puxado também. Então, existe uma diferença entre esses treinamentos, no caso, para o perito e para o agente de campo lá? Existe uma diferenciação, coisa pequena, coisa pouca, mas existe é menos ralado, eles são mais sugados, eles sofrem mais, né? Eles toda hora estão correndo, toda hora estão pagando flexão. Se um fizer alguma besteira, todo mundo paga. Até que nisso também a gente pagava, né? Por alguém falar alguma besteira, aí todo mundo paga 10, aí chão, 10. Mas é bem tranquilo, nada além do que foge da tua capacidade corporal, não tem nada. Eu imagino dessa, acho que a experiência pequena que tive com isso foi a minha tentativa de tirar minha reservista, né, que você é obrigado praticamente a se alistar, e se eles acharem que você tem porte físico, vai servir. Na época eu tinha 18 anos, né, que eu fui, e eu tive que ir até o último dia, que era uma semana, indo para o quartel. É um negócio terrível, acordando cedo. Lá eles vão tentar te constranger, isso é a diversão deles na época, né? Eu acho porque na verdade eu acho absurdo. É porque um amigo meu, que ele é do exército, né? Ele é antigão no exército, ele disse que na verdade o exército é como se fosse um teatro. E ali é como se ele estivesse encenando. Ele disse que ele fala, rapaz, eu sou sargento há não sei quanto tempo. E ali é como se fosse uma encenação, a gente não é aquilo. Claro que tem que ter essa relação, a sugação, até para o cara realmente ter uma disciplina, ter um respeito hierárquico, né? Eu também não me vejo no militarismo, independente de ser exército ou polícia militar. Eu também não me vejo, né? Eu acho também que tem algumas coisas que eu sou muito contra, né? Mas tem muita gente que ama, né? Ama as funções. Sim, tem gente que gosta. Você entra e gosta da relação, né? Por uma coincidência hoje, e dessa aqui o público aqui, o pessoal que está participando aqui, eu acho que são só as meninas que estão participando hoje aqui, então acho que o pessoal não sabe o que é isso, né? Que é uma etapa da vida que você precisa de um documento, vai se alistar e está submetido a todo esse tipo de coisa aí. Se eles decidirem que você tem que ir uma semana para lá fazer teste físico, vai ter que ir. Obrigado aí. Na verdade, eu fui liberado no primeiro dia. Eu fui para o último dia e passei pelo teste físico, e eu me lembro que era cada coisa, cada questionário, aí perguntaram, aí mediram minha altura, você sabe nadar? Eu falei, não, aí, desse tamanho não sabe nadar? Você não tem vergonha? Eu falei, o que eu poderia ter vergonha de não saber nadar? Falei, eu tenho muita vontade de aprender, eu nunca morei perto de rio, essas coisas, então eu até hoje não aprendi. Eu tenho muita vontade de aprender, mas não acho que seja extremamente necessário. Aí, enfim, fiz os testes físicos, depois no último dia, quando o pessoal entrou em formação que a gente foi dispensado, a gente estava num lugar que ficava, acho que 7, alguma coisa quilômetros que eu marquei, e até onde a gente ia pegar o ônibus para ir para casa. E o ônibus ia levar a gente meio-dia, né? Eu falei, olha, vocês estão dispensados, se vocês quiserem esperar o ônibus que sai meio-dia, vocês podem esperar, senão vocês podem ir, se estiverem de carro. A gente foi andando esses 7 alguma coisa quilômetros no sol, porque eu não queria ficar mais nem um minuto lá. Então, eu acho que, e para mim, né, essa experiência com o militarismo já deu, né?
Eu fui Pessoal, liberado porque eu tinha passado no concurso, no vestibular, né, na época. Eu tinha passado no não, eu tinha vestibular. passado também, mas mesmo assim eles... Foi? eu tinha Mas passado também. no Mas, caso, não tem obrigação, né? Quem passa no vestibular, quem apresenta, né, comprovação de que sim, passou no não. vestibular, não... A história é que eles vão, pelo menos quando eu fui, eu me alistei em Marabá e tinham 4 quartéis enormes lá. O contingente de pessoas que eles pegam é muito grande. Eu fui Sim. mandado para o último lá e eles falavam sempre isso. Ah, não, mas aqui, ó, independente disso, o exército é prioridade. Prioridade a gente não está em Pra dar guerra com ninguém. pressão, isso aí. É óbvio, né? Para dar uma pressão que funcionou bem na época. É novo, né? Você pega pressão pra qualquer coisa. Ainda mais Tem jeito. muito contente de acordar às 6 da manhã para ir para esse negócio. Pessoal, o papo está muito bom, mas de novo eu abro espaço para perguntas de vocês aí. E de novo, eu acho que o Décio trouxe uma curiosidade grande que eu tinha antes de era saber sobre o teste físico e sobre essas competências de que o perito ele não tem necessidade de andar massa se ele não quiser, ele Isso. vai exercer um tipo de função que é mais intelectual do que qualquer outra coisa. Exatamente. E eu acho que isso é muito bom para pessoas que nem vocês, que estão aí cursando engenharia de alimentos e querem trabalhar numa ocupação como essa, numa função como essa, que eu acho que como o Décio falou aí, já matou a curiosidade de uma das perguntas mais comuns aqui, remunera bem, porque a responsabilidade é muito grande. Sim. Pessoal, alguma pergunta para o Décio? Vocês podem ficar à vontade aí. Como vocês viram, tem bastante história aí das perícias que ele já fez até agora. Já caso... tem. Ah, tá. Veio uma aqui no chat, Décio, da nossa colega aqui, a Sati. A Sati perguntou: boa noite, Décio. Você achou que o curso de formação é muito difícil? Você achou Realmente o curso muito difícil? É difícil. Muitas disciplinas, uma colada na outra, prova semanal, e assim, você tem que atingir uma pontuação mínima, né? Ou seja, lá era prova de 0 a 10, se você atingisse menos do que 6, você estava reprovado. Ou seja, não tinha nem choro nem reza. Teve 2 colegas que foram reprovados no curso de formação. Na última etapa do concurso. Claro que os professores, teve poucos professores que pegaram pesado mesmo, pesado. Teve uma das provas lá que foi a que eu passei mais perto de reprovar, que foi uma disciplina que, porque na verdade eu vim passar o final de semana aqui em Imperatriz, um casamento de um amigo, um grande amigo, né? Estudei com ele da 7ª série do ensino fundamental até o terceirão, e aí eu tinha uma consideração muito grande, eu terminei vindo para o casamento dele. E aí a prova era na segunda-feira de manhã. E aí eu passei o final de semana na velha irresponsabilidade de não estudar para a prova. E aí eu não tinha me preparado o suficiente. Aí eu saí daqui, assim, eu vim de avião, né? Então eu ganhei tempo nesse sentido. Eu cheguei lá, se eu não me engano, acho que era de noite, de tarde, não, de tardezinha, eu acho que o voo era 4 horas da tarde, era 5 horas da tarde. Cheguei lá no final da tarde, de domingo. Aí eu fui estudar para essa prova, domingo à noite. Estudei durante a noite, mas não foi o suficiente para me sair tão bem na prova. Eu tirei 6 nessa prova. E foi a minha 6, mas todo mundo foi mal nessa prova. Todo mundo tirou 6, 7. Quem tirou nota maior foi 8, né? Então ficou muito equilibrado. E outra coisa, o curso de formação, ele te classifica melhor ou pior. Então, assim, o teu desempenho final, ele vai te jogar para cima ou para baixo, entendeu? No curso de formação, as somas das provas, ela vai te dar uma média final, né? Vai te dar uma média final, e aí essa média final, ela vale uma pontuação que vai te jogar para cima ou para baixo. No caso, eu me mantive na mesma colocação. Porque ficou muito equilibrado, a verdade foi essa. A diferença foi de décimo, né? Porque assim, como todo mundo foi para lá exclusivamente só para estudar, e estudar de manhã, de tarde e de noite para isso, né? Então, todo mundo tirava sempre nota boa, né? Notas boas, fora essa exceção dessa disciplina, né? Então, a gente sempre tirava de 8,5 para cima, né? De muitos 10, que assim, também era muita pessoa
tinha cara lá com 3 graduações, com mestrado, tinha gente com doutorado. Então, assim, no curso de formação já tinha muita gente qualificada, muitos professores, pessoas que já tinham passado em outros concursos, né? Então, tinha muita gente qualificada mesmo. Então, eu era um dos mais novos, eu era o terceiro mais novo da turma. Tinha um monstrinho lá, o cara passou faltando, acho que, 4 períodos para formar. Ele disse que se tornou amigo, né, devido ao curso de formação. Guilherme, até o nome dele. Ele trabalha em São Luís. Ele é biólogo. Ele disse que entrou no curso de biologia já estudando para ser perito, ou seja, desde o ensino médio ele já sabia que queria ser perito. Então, ele sempre quis ser perito, né? Então, quando ele entrou na graduação, já foi estudar para ser perito. Quando faltava, ele estava no sexto biologia, são quantos períodos? São 8 ou 10? Eu não tenho certeza dessa, mas eu acredito que são 8. Eu acho que ele, no meio do curso, mais ou menos, ele passou para perito. Ele tinha 21 anos de idade quando ele passou. Ele era o mais novo. Aí tinha outro que era mais velho que ele, 2 anos, e eu tinha 24, era 25 na época, uma coisa assim. Eram os 3 mais novos da turma. Mas tinha muita gente já com gabaritado, professores universitários, com doutorado, com mestrado. Então, tinha muita gente também nesse ramo aí. Então, Sátia, acho que o Décio conseguiu responder aí que é uma prova puxada, né? Mas tem tempo para estudar, né? Isso. Tem tempo para se preparar lá. Isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Pode mandar no chat aqui também, que eu estou acompanhando o chat, pessoal. Então, eu acho que parte da curiosidade desse pessoal é saber das funções, né? Como eu te falei, a pergunta que nunca falta aqui, que a gente já respondeu, é da remuneração. Aí tem mais sobre, acho que o que ninguém fez a outra comum aqui, Décio. Se em algum momento sentiu vontade de largar o curso de engenharia, Décio? Senti. Quando eu estava no 5º período, no 4º era no 5º período, eu senti vontade de largar o curso, tanto pela dificuldade, quanto também pela possibilidade de não ter algo muito rentável no futuro, né? Como eu falei anteriormente, um pouco mais cedo, que hoje eu vejo o curso de engenharia de alimentos muito mais absorvível, né, pelo mercado do que antes. Antes ninguém nem sabia o que era engenharia de alimentos. Eu chegava e falava para alguém o curso de engenharia de alimentos, ninguém tinha a mínima ideia que até que existia esse curso, né? Hoje muita gente já sabe que existe, às vezes não sabe a diferença, né, do engenheiro de alimentos para o que o engenheiro de alimentos faz realmente. Muita gente confunde com a área de saúde, né? E eu sempre tento explicar que não, que é da área tecnológica, né? Que é a área de produção. Então volta lá na produção. O que me fazia o que me desestimulava era mais nesse sentido, né? Mas hoje eu já vejo com outros olhos, né? A engenharia de alimentos teve uma evolução, o mercado de trabalho vem absorvendo não só a área de alimentos, também como a área de alimentação animal, né? Alimentação, a área de cereais, né? Então, assim, realmente o mercado está absorvendo de todos os lados, né? Então, eu vejo que a engenharia de alimentos vem crescendo. É normal, né? Esse crescimento gradativo, de forma lenta, mas vem tendo uma visão bem melhor hoje. Para quem não sabe, pessoal, eu apresentei o Décio como um ex-aluno nosso, né? E ele passou por um momento do curso que foi realmente um momento complicado, porque o curso estava passando por mudanças no projeto pedagógico. Alguns professores fizeram outro concurso, passaram em outro concurso, foram para outras instituições. Eu vi numa situação dessa, que a turma do Décio, mais umas 2 turmas, estavam aguardando disciplinas. Então, a situação era um pouco ruim, né? Que aguardar a disciplina, não tinha professor para a disciplina. Não tinha professor, não tinha laboratório para alguma Exato, disciplina. não tinha laboratório, e a situação pior, na verdade, era não tinha professor e não tinha perspectiva, né? Então,
concurso que eu fiz abriu, pelo menos que eu fui informado, abriu 2 vezes. Abriu 2 vezes, não tinha aparecido ninguém. Então, na segunda, eu só fiquei sabendo do concurso porque um dos professores ligou para o meu orientador, né, e avisou, olha, tem concurso aberto aqui, é uma oportunidade muito boa, e realmente ele não estava mentindo. Era um concurso para temporário, né? Sim. E vamos dizer, intermédio do meu orientador, que falou, olha, você queria começar, a oportunidade está aí. É lá no Imperatriz. E quando eu vi, eu não sabia, dessa pura ignorância mesmo, eu não sabia onde ficava. Eu sabia, eu já tinha ouvido falar muito de Imperatriz, porque eu morei nessa região, né? Mas eu procurei no Google Mapa na época e liguei para o meu pai para perguntar, né? Eu estava em Belém, aí ele falou, não, é a segunda maior cidade lá do estado, é um lugar que não vai ter dificuldade para me preparar quando quiser, se adaptar também. E nessa época, quando eu cheguei, a gente trabalhava no centro, né? Naquelas salas que hoje estão sendo demolidas, né? Que eram uma sala de madeira, Sim. e estava quase caindo na época. Caiu, Então, né? Inclusive, caiu. Um caiu. dos blocos caiu. Graças a Deus não tinha ninguém na época. E a universidade realmente ela passou por mudanças muito grandes mesmo, e mudanças que eu acho que revolucionaram a estrutura lá. Agora tem bastante. A gente brigou muito, né? Assim, eu sou da primeira turma, e quando nós chegamos, realmente era uma situação muito complicada, né? Então, e eu continuo brigando, na Polícia Civil também eu venho brigando, a gente vem conseguindo alguns resultados. Eu me considero um brigador, um lutador aí, para melhorar, porque a gente não dá para se acomodar com o que a gente já tem, né? E aí, realmente, a gente fez algumas greves de estudantis, teve confusão grande lá, que tinha briga até com os outros cursos que queriam ter aula e a gente não deixava. Mas, infelizmente, foi o único jeito que a gente teve, né, para conseguir melhorar. E realmente teve resultado, né? Teve resultado, realmente teve resultado, né? A gente fez uma greve lá de 2 meses. Inclusive, o Flávio Dino era deputado federal na época, ele foi nos visitar para tentar aliviar a situação, prometeu alguns recursos, né? E aí a gente conseguiu melhorar a questão de estacionamento, biblioteca, a gente não tinha biblioteca, a nossa biblioteca não funcionava. A gente conseguiu biblioteca, conseguiu aquele prédio que tem 2 pavimentos, né? Que era só a parte de baixo, eles reestruturaram para fazer a parte de cima, para ter mais salas, né? E aí a gente conseguiu algumas coisas com relação ao laboratório, né? Que não tinha equipamento, e professores, né? Que não tinham também. Então, assim, a gente foi brigando e conseguindo algumas coisas, né? Claro que é uma coisa... É uma luta que é contínua, não dá para parar, né? Tá sempre brigando por algo para conquistar as melhorias. Peguei uma época um pouco melhor, lá, da UFAM, peguei um pouquinho melhor, porque quando eu cheguei, já tinha biblioteca, já estavam fazendo aquele outro bloco lá. Sim. E já estava também previsto para aquelas salas de madeira lá serem demolidas. Construir novas salas. E foi pouco tempo depois que eu falo, uns 3 anos, eu acho que o Bom Jesus ficou pronto, né? Sim. Eu cheguei ainda a pegar aula no Bom Jesus de análise sensorial, no laboratório. Chegou aí lá, né? Cheguei a pegar algumas disciplinas lá. Na verdade, uma disciplina de análise sensorial e só a parte prática, né? Eu não cheguei a estudar nas salas, não, lá. A gente também, na perícia também, quando eu cheguei na perícia, aí eu me deparei com aquelas mesmas casas de madeira lá, aquelas salas de madeira. Eita, rapaz, é meu lema mesmo, isso aqui, tá nesses prédios de madeira aí. E aí a gente vai entrando em contato com político, com deputado, com secretário adjunto. E a gente vinha numa luta aí de 3 anos, 4 anos, a gente conseguiu agora, o prédio já está levantado, está coberto, está na fase de acabamento, novo prédio, né, pra gente lá. Priquinha, ele vai ser o melhor prédio do estado da área da perícia, né? Então, assim, foi um ganho muito grande, né? A previsão é para inaugurar até o meio do ano. Então, a gente vai ter uma estrutura bem melhor para trabalhar agora, daqui a uns 2 meses, 3 meses no máximo. Tudo indica que vai dar uma melhorada, né? Vai dar um ânimo a mais para a gente estar trabalhando. Essa é uma notícia muito boa, né? Porque esse é também um dos indícios que a região está crescendo muito. A região cresceu e hoje a gente tem um cenário diferente. O campus do Bom Jesus
atende muito bem o que a gente precisa, né? No início também a gente teve problemas no Bom Jesus, o acesso, ainda tem alguns, mas é coisa que a gente ainda batalha também para resolver, o restaurante universitário, essas coisas, que já está em processo também de melhoria, né? Isso. A estrutura também desce, e uma das coisas que eu fiquei muito contente com o Bom Jesus, né? É que aquela situação das práticas também, hoje a gente tem como fazer uma prática. Óbvio que essa situação que a gente está vivendo hoje, de estar até fazendo isso aqui isolado, né, cada um na sua casa, Isso. ela põe isso aí um pouco de lado, essa questão, né? Porque Isso. não se tem muita coisa para fazer, né? Esse projeto nasceu disso. A verdade é que no momento que nós vivemos, tudo é secundário, né? A prioridade é sempre a Sim. saúde, né? Sempre se manter vivo e até as coisas melhorarem, né? Sim, a prioridade é isso, é estar saudável, é se manter, vamos dizer, se exercitar um pouco, né? Eu estou em casa há muito tempo, como eu nunca fiquei, e com o tempo eu percebi que eu tinha que fazer alguma atividade, né? Estou tentando me exercitar, tudo, estudar eu nunca parei, vamos dizer, mudei os hábitos, né? Também. E dessa, eu acho que talvez algo parecido está acontecendo contigo aí, né? Trabalhando muito em casa. Na verdade, assim, na verdade, infelizmente, a gente não consegue trabalhar em casa, né? Poucas áreas da perícia dá para trabalhar em casa. Por exemplo, quem trabalha na balística, a gente consegue levar serviço para casa, mas tem que ir no trabalho, pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana. O que a gente fez? Liberou os colegas para trabalhar em casa, alguns que davam, o que dava para ser feito em casa, né? Por exemplo, quem trabalha no laboratório não tem como trabalhar em casa, não tem como levar o laboratório para casa. Quem trabalha na externa também não tem como ficar em casa. Quem trabalha com informática, até dá para trabalhar em casa, mas tem que ir praticamente todo dia no clínico. Nesse tempo dessa, não se infectou, não, né? Eu tive Covid no ano passado, em abril do ano passado, há um ano atrás. Tive Covid, tive 10% de pulmão comprometido, mas não cheguei a ser internado, nem tive problema de respiração, assim, senti um pouquinho de problema de respiração um dia só, mas foi bem tranquilo. E aí passei pela situação toda, tá tranquilo. Não tive mais, né? Claro, a gente tenta tomar todos os cuidados devidos. A gente termina uma hora ou outra vacilando, mas sempre tentando se cuidar, né? Que bom, Décio. Como eu te Também. disse, eu fiz esse projeto aqui com a necessidade de ampliar esse contato com os alunos também aí e divulgar o curso, que eles precisam saber de que as pessoas que... eu já vou ler uma pergunta aqui, um comentário aqui. Que as pessoas que se formaram nesse curso têm muita história de sucesso por aí. Muita história mesmo, que eu conheço. E Décio, eu comecei entrevistando pessoas que eu já tinha muito contato. Por quê? Porque eu não sabia se ia dar certo, se os alunos iam participar. E eu tendo uma pessoa que eu conhecia ali, eu poderia falar, olha, não deu certo hoje, outro dia a gente conversa, porque são meus amigos, né? São gente que eu tenho muito contato e se disponibilizaram a fazer isso. Mas, com o tempo, eu tive essa ideia de vou chamar mais pessoas com perfil diferente. Gente que se formou em engenharia de alimentos e hoje pode contar uma história de sucesso, que é feliz no que faz, também por conta do curso. A Jaiana fez um comentário aqui. Jaiana, eu não sabia, você tem um filho? Tenho que acompanhar meu filho nas aulas online, ao mesmo tempo assistir às aulas da faculdade. A Jaiana, que é uma aluna nossa, está falando que ela tem que acompanhar o filho dela aqui, né, nas atividades dele, né, e também acompanhar as aulas da faculdade. Ou seja, a pessoa está em casa agora, Isso. E não é que, não, ele tem mais tempo porque está em casa. Não é assim que as coisas funcionam. Lá na casa dele... Talvez tem menos tempo, né, devido Exato. às tarefas diárias, né, então realmente é bem complicado. Para quem tem filho também... Para quem tem filho, justamente, fica bem complicado, realmente. É verdade. Mas tem aquele pensamento, né, quando a gente quer um objetivo de vida melhor, não há empecilho, né? A gente tem que correr atrás. É isso aí. Com certeza, com toda certeza. Esforçar. Eu tenho na minha vida, né? Quando eu tive menos tempo,
Quando eu tive menos tempo, foi o tempo que eu mais produzi, que eu mais consegui produzir. Todo tempo que eu estava sob pressão, era a época que eu produzia, que eu estudava mais. Então, a minha vida sempre foi assim. Quando eu trabalhava à noite, eu sempre passava a noite estudando, no trabalho. Aí tu me falava, rapaz, tu só vive com essa apostila na mão. Rapaz, eu não tenho nada para fazer, vou estudar. E se eu não estudar agora, amanhã eu tô lascado. Porque eu não vou ter tempo para estudar amanhã, porque eu vou ter aula de novo. E aí eu sempre ficava nessa. E quando eu tive muito tempo para fazer algo, eu sempre me atrasava, não entregava dentro dos prazos. Então, assim, eu tive muita dificuldade para me adaptar, para me organizar. Até hoje ainda tenho um pouco de dificuldade. A gente precisa de alguém que tem essa qualidade, esse hábito, né, de estar sempre planejando tudo certinho para trabalhar juntos. Tipo, eu tenho um colega que eu cobro dele, rapaz, bicho, me aperta, puxa minha orelha aí. Quando tu sente que o negócio tá feio pro meu lado. E aí ele me cobra em algumas coisas e eu cobro ele em outras, né? Então, assim, a gente tem uma relação de muito respeito, respeito profissional. E aí ele termina, ele é dessa. Tu acha que tu tá atrasando, tu não acha que tá demorando demais entregar alguns laudos aí, da externa? Ou tu não acha que tu não deveria dar um pouco mais de atenção para essa situação? Então, assim, são coisas que a gente tem liberdade de um conversar com o outro para estar, né? Melhorando, né, as condições de trabalho. E eu consigo ouvir e ser humilde o suficiente para admitir algumas falhas, né, e corrigir isso aí, corrigir com o tempo, né. Então acho que o ser humano ele precisa também ter essa humildade, né? Não é porque eu sou chefe dele que eu não preciso ouvir a opinião dele, né? Tanto na... Sim, Décio, isso aí é uma coisa interessante que eu já observei também durante esse percurso da minha vida profissional, né? É o que tu falou, olha, tem gente que tem um perfil muito bom, mas para trabalhar em equipe, tipo, ter alguém aqui para lembrar, olha, fulano, relatório, tal dia você vai fazer. Isso, justamente. Tem gente que funciona muito bem assim sobre cobrança, mas a gente tem que ter um trato com as pessoas. No meu doutorado, eu desde o mestrado, desde a iniciação científica, eu sempre fui acostumado a trabalhar no laboratório quase sozinho. Quase sozinho porque é recomendação de segurança que você não fique sozinho no laboratório, sempre tem alguém lá. Mas algumas vezes eu acabei ficando sozinho, né? E fazia meus experimentos só também. Então não tinha ninguém para me ajudar, não tinha... Isso, em parte, era bom porque quando dava alguma coisa errada, eu sabia o que foi que aconteceu. Se alguém fizesse para mim, eu ia ficar em dúvida se eu ia confiar ou não na pessoa. O doutorado foi diferente, eu trabalhei com uma equipe que tinham 2 estudantes de iniciação científica, e esses 2 estudantes, o meu orientador, na época, quando eu cobrei, o meu orientador me cobrou um resultado, e eu expliquei para ele, olha, eu estou fazendo sozinho, preciso de alguém para me auxiliar aqui em algumas coisas, tipo, alguém que me ajude aqui a lavar a vidraria, alguém que organize tudo. Ele, não, eu vou designar 2 alunos aqui, que, segundo eles, tiveram problemas com outro estudante de doutorado, e a pessoa reclamou que eles não faziam as coisas direito. Comigo, quando eles foram trabalhar, foi excelente. Acho que os meus resultados, eu produzi muito. Em 1 mês de trabalho, eu já tinha quase todos os resultados da minha tese. E conversando com eles, eu descobri o que tinha acontecido. Eles eram muito produtivos. O problema é que eles tinham um problema, certa dificuldade para ficar acatando, de certa forma, a reclamação e ordem da outra pessoa que trabalhava com eles. Então, eles diziam que ele era muito grosso, tudo. Comigo, não. Eu conversava com eles, explicava o que eu tinha que fazer, falava, ó, você quer estudar, tudo bem, mas nesse horário aqui, eu precisava de alguém aqui, se não puder, só me avisa. E, às vezes, é um jeito que você fala com as pessoas, fazer elas te respeitarem também, né? De certa forma, conquistar. Eu acho que eu usei a palavra errada, conquistar o respeito das pessoas, né? Você não faz ninguém te respeitar, você conquista o respeito delas e mostra para elas de que você quer que a pessoa siga alguma coisa, faz o exemplo, vai lá, chega cedo, diz para ela que isso é importante chegar cedo, observa como é que é, tenta fazer com que ela observe o jeito que você leva a sério o trabalho. E isso acontece naturalmente, a pessoa vai também te seguir. Vai. Sim. Com certeza. Então, acredito nisso. Como eu sempre programo aqui com o pessoal, né, falo que dura geralmente 1 hora, dura mais de 1 hora, 1h30 aqui, né? Mas como eu sei, né, tem muita história para contar aí. Se a gente fosse fazer só sobre as tuas perícias, eu acho que daria um dia inteiro aí de história. Daria muita coisa aí.
contei nem 10%. Eu tenho certeza que não, porque deve ter muita história para contar aí. Sim, Pessoal, se ninguém tiver nenhuma pergunta para o Décio aí, alguém tem alguma pergunta? Então, pessoal, eu vou agradecer o Décio aqui, como eu disse, dos alunos que a gente teve aí, é uma pessoa que eu gosto muito de saber que hoje está trabalhando, que é um bom aluno, não estou falando isso porque está na frente dele, não. Eu falo isso porque era da primeira turma, como ele disse aí. Fui seu aluno também, eu tive acho que 2 disciplinas com o senhor, né, professor? Operações Unitárias, se não me engano, Operações Unitárias 2 e Engenharia Bioquímica. Engenharia Bioquímica, na época eu ainda dava Bioquímica. Hoje tem uma outra colega que dá Engenharia Bioquímica, a gente tem um total agora de 3 engenheiros químicos. O professor Kleber, né, já conhece. Isso, professor Kleber, sim. E a professora Regiane, que veio lá da UFC. Aí. Não, acho que eu não conheci ela ainda. Não, ela entrou agora, recente. Então, eu particularmente fico muito contente de ter também a presença da Regiane, que é uma pessoa muito competente. Pronto. Eu, assim, inclusive tem uma outra colega que é engenheira de alimentos e é perita no Tocantins, né, que é a Jamaile. A Jamaile é perita criminal. A Jamaile? Ah, tá, eu lembrei da Jamaile agora. Jamaile é perita também? Ela é perita criminal e no Tocantins, né, no estado do Tocantins. Legal. Ela exerce a função lá. Eu acho que ela trabalha no laboratório. Talvez seria interessante também convidar ela para conversar. Não, eu acho que com certeza é uma oportunidade muito boa dessa. O único problema dessa é que eu acho que eu não sou uma pessoa muito popular, não tenho contato de muita gente. Mas eu posso conversar com ela, já explicar e passar teu contato. Eu te agradeço, Décio. Eu te agradeço. Vou fazer esse meio de campo aí. Inclusive, quando ela fez o concurso, que ela passou na primeira etapa, e aí ela me ligou, pediu para mim mostrar o instituto, eu levei ela no instituto, mostrei lá, mostrei as funções, mostrei como era. Então, Décio, não é porque eu tenho uma relação ruim com o pessoal, não. Não, é mais por uma questão de não ter muito contato mesmo. Olha, dos alunos que, por exemplo, eu tenho contato contigo, que eu acho que a última vez que a gente se encontrou foi no Chopp da Brahma, né? Acho que foi no Chopp da Brahma, antes dessa pandemia aí. Foi bem antes da pandemia, muito antes da pandemia, numa época que a gente nem imaginava que isso ia acontecer. Mas a Jamaile, sim, eu lembro muito bem dela. A Jamaile também era uma aluna excelente. Isso, a Jamaile sempre foi muito estudiosa, né? A aluna CDF, né? CDF. A Jamaile eu não me considero um aluno CDF, assim, eu me considero um mediano, né? Um aluno mediano, até pelo fato dessa falta de disciplina, que eu não tinha tanta disciplina, e o que me prejudicava era essa falta de disciplina, né? E aí, quando eu tive a disciplina, eu consegui colher frutos, né? Receber resultados positivos. Então, quando eu comecei a estudar realmente todos os dias, de forma programada, de forma pontual, eu comecei a ver que o negócio começava a andar. Eu comecei a perceber que apesar da dificuldade que a gente tinha de não ter tanto recurso para ter um material mais adequado, para ter mas eu sentia que eu tinha resultado, né? Tanto para a graduação, como também para o concurso, né? Então, assim, claro, também que existe também o meu ponto positivo, que é o meu ponto positivo a memorização. Eu memorizo muito rápido as coisas, tipo, eu não esqueço com facilidade, né? Então, assim, eu leio 1 ou 2 vezes ali, eu já consigo absorver o conteúdo, né? Então, o que me ajudava muito era isso, né? Eu não tinha disciplina, mas eu aprendia com facilidade. Aí, o que me ajudava muito. E aí, quando eu passei a ter um pouco de disciplina, eu comecei a ter um resultado um resultado melhor, né? Um resultado melhor. Décio, do pessoal, acho que da tua época, que eu consegui contato, converso muito também. A Tádila, eu até... Tá no River ainda, tá no River. Eu convidei ela, aí a gente está tentando agendar um horário também para ela participar, né? Porque para ela é complicado, né? Que ela trabalha. Ou que eu eu estou tentando... Na verdade, eu nem convidei, mas estou falando agora que é da tua época também, o Greg. O Greg acho que formou em Direito, é engenheiro de alimentos, foi professor da Pitágoras, trabalhou na Mila. Então tem muita gente. Aí, deve ter muita gente.
tem muita gente. Um outro colega nosso em comum também, que foi que me passou o teu contato, o Diego. Diego me Sim. falou, olha, tem um pessoal que você pode chamar para ir, que tem empresa, tudo. Aí eu falei, tá, Diego, passa o contato aí do pessoal e conversa com eles antes, explica o que eu estou fazendo aqui, né? E eu ainda tô fazendo dessa uma rede de contatos, né? E tentando encaixar o pessoal em alguns dias aí para conversar com todo mundo, porque eu acho importante se mostrar que a gente tem muitas, mas muitas mesmo histórias de sucesso aí da engenharia de alimentos e que esse pessoal tem muita coisa para falar de bom do curso. Sim, sim, com certeza. A gente pode até, depois que as coisas melhorarem, a gente pode até marcar algo, né, para a gente, sei lá, uma mesa redonda, algo do tipo, com temas pontuais, né, para não ter tanta bagunça. Sim, Décio, eu vou te mandar o link de uma colega aqui, que na verdade eu fiz essa amizade lá na UFPA, lá onde eu me formei, né, que foi a Milena, que ela é engenheira, lá em Castanhal, ela presta consultoria, que ela tinha dado essa ideia, falou, olha, a gente discutiu muita coisa lá, interessante, mas eu acho que também ficaria uma dinâmica boa de chamar o pessoal da engenharia para conversar sobre alguns temas. Por exemplo, um tema que a gente não citou hoje, mas se discute muito, o curso realmente prepara para a vida profissional? Isso é uma coisa muito importante de discutir com pessoas. Tá? Sim, com certeza. Realmente, no meu ponto de vista, de forma bem sucinta, né, vou abordar isso de forma bem sucinta, do meu ponto de vista, prepara. Né? Claro que a prática requer experiência, né? Então, a partir do momento que você tem coisas dentro da prática que você só vai adquirir na prática, não tem para onde correr. Né? Mas te deixa muito capacitado. Muita coisa que eu ia, por exemplo, no laticínio. Cheguei no laticínio, eu não tive nenhuma dificuldade de manusear tanto os utensílios, né? Porque eu já tinha a prática laboratorial. Então, foi muito fácil para mim manusear pipeta, piceta, becker, tudo isso já tinha uma facilidade enorme. Então, eu não precisei aprender nome de vidraria, de nada, né? Estou falando isso de controle de qualidade. E eu tive que aprender algumas análises que não eram feitas, né? Especificamente no curso, né? Até porque são vários procedimentos laboratoriais, né? Então, procedimento de análise de lipídio, de gordura é uma coisa, e fazer uma precipitação fazer uma solução com precipitado é outra, né? Então, são procedimentos diferentes, mas que não deixam de ter suas semelhanças, né? Então, a questão de marketing, a gente tinha uma disciplina, não sei se ainda tem, né, na grade, mas acho que ainda tem, controle de processo, que tinha uma parte de marketing, né? Tem outra disciplina que te prepara também para a vida profissional. Eu acho que o curso é bem completo e ele te deixa bem capacitado para o mercado de trabalho. O problema é exatamente o que eu vinha falando anteriormente, que o mercado ainda não está do jeito ideal para absorver esse profissional, né? Porque a gente não tem tantas indústrias de alimentos ainda na região, a gente não tem ainda esse desenvolvimento econômico da região ainda, a gente tem o IDH ainda é muito baixo, né? Então isso reflete muito na nossa profissão, porque é uma profissão de metrópole, né? De metrópoles, né? Então, a gente precisa de um local desenvolvido, com muito capital, muito dinheiro na região, para que, consequentemente, tenha indústrias de grande porte, né? De médio e grande porte. Então, assim, a gente vê que tem algumas indústrias que já estão se instalando aqui, a Suzano, que termina trazendo outras indústrias, né? A gente tem o River, que cresceu, né? Que a Tade trabalha lá. A gente tem a Uperdog, que o Obed, né? O Thiago Obed trabalha lá, que é chefe lá no setor de produção, que é uma empresa de petisco animal, né? Petisco de animal, de gato, de cachorro, né? Então, eles exportam muito. Então, assim, é uma coisa que vai trazendo a outra, né? Então, quando se desenvolve a região, a indústria ela cresce, né? E quando a indústria cresce, o profissional do ramo industrial ele é valorizado, ele também cresce junto. Então, está faltando um pouco disso, né? Um pouco de desenvolvimento da região para absorver esse profissional qualificado. Eu concordo, Décio, e essa opinião, falou aí,
eu conheço algumas pessoas que às vezes divergem um pouco, que têm opinião, não, olha, eu acho que o meio acadêmico não prepara muito bem, tem gente que é muito crítica a essa opinião, e por isso que eu acho que seria interessante discutir isso também num evento como uma mesa redonda. Óbvio, né, que isso aí presencial seria bem melhor, eu acho que é mais dinâmico uma discussão como essa presencial. A gente ter um espaço para gravar isso aí também, disponibilizar o vídeo. Aí, como eu te expliquei antes, né, sobre esse material aqui que a gente fez, essa entrevista, né, eu levo um tempinho para fazer a edição, porque eu tenho que assistir tudo de novo, né, e... É cansativo, né? Não. 1h e 40 minutos. Às vezes, eu tenho que, por exemplo, eu tenho que dar atenção àquilo ali, porque antes de fazer a edição eu mando, né, um link do YouTube que só a pessoa vai conseguir ver, né, aí eu peço às vezes para a pessoa assistir e falo, olha, vê se está tudo ok aí, se quer cortar alguma coisa, como eu expliquei em alguns casos, a pessoa fala, olha, eu queria que tirasse tal parte, porque a gente falou lá da época da graduação, eu citei o nome de um professor, aí eu queria que tirasse, eu falei, tá bom, eu tiro, né, no caso, faço a edição e republico de novo o vídeo, até a pessoa falar, não, tá ok agora, porque eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter também com quem a gente convida, porque é uma pessoa que presta essa gentileza pra gente de ajudar aqui, né. Décio, eu te agradeço muito, Décio, por ter participado aqui. Eu que agradeço o convite, né, eu deixo a mensagem para as duas colegas que ficaram aí, o curso é bom, né, existe um campo bom, claro que o mercado ainda é concorrido, mas o curso é muito bom. Aí, Décio, na verdade, o alcance do vídeo, quando eu publico no YouTube, aí mais algumas pessoas também interagem depois, né, com o conteúdo, né? E isso, para mim, tem sido muito bom, né, o pessoal conhecer o que eu digo que são histórias de sucesso, né? Gente que se formou no curso de Engenharia de Alimentos, hoje está realizada no que faz e gosta muito não só da profissão, mas da formação. Aquela coisa de dizer, não, eu sou engenheiro de alimentos e sentir, não, eu me orgulho muito da minha formação, que é uma coisa que contribuiu para a minha vida. É a mesma coisa que eu falo do meu curso também. Eu fui muito feliz me formando no curso que eu me formei e eu gosto de ver isso. Eu convido engenheiros de alimentos também, pessoas da área, porque eu não sou engenheiro de alimentos, sou engenheiro químico, mas eu acho que é uma satisfação que eu também gosto de ver nas outras pessoas. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pelo convite, ótima iniciativa, né, até para fazer com que os acadêmicos, né, tenham uma visão ampla de tudo, né, de mercado de trabalho, das possibilidades. Então, é muito interessante nessa tua iniciativa e te parabenizo aí pelo trabalho, viu, professor? Décio, obrigado. Eu que agradeço, né, Décio? E enfim, pelo menos eu espero que essa situação passe. A gente pode marcar aí um evento aí. Na universidade não dá para tomar um chopp, Décio, mas a gente marca em algum lugar aqui de Imperatriz. Vamos sim, vamos organizar. Choppinho é bom também, uma carne assada, um choppinho. Sim, botar um papo em dia. Décio, obrigado, Décio. Beleza, meu amigo. Valeu, até mais, boa noite. Até mais, pessoal. A gente vai encerrar aqui. Tchau, meninas. Tchau. Até mais.